5, 4, 3, 2, 1. Olá, professor, professora, estamos de volta agora com a questão número 5. Questão número 5 de 100 da banca CESP UNB. Lembrando a você que já esqueceu que estas questões, essa listagem com 100 questões, são encontradas no livro Entendendo a LDB, cujo link para aquisição na forma de e-book atualizado você vai encontrar no final deste vídeo, ok? Vamos à questão, ela é um pouquinho grande. Está aí na sua tela, vamos ampliar para que você leia com calma. Também encontra a questão aqui na descrição do vídeo. Resolva a questão com calma e depois vamos à correção. Dá uma pausa. Saímos da pausa e agora podemos ir para a correção da questão propriamente dita. Muito bem, eu vou fazer a leitura de cada item, vou assinalar o que está correto e incorreto. Vou fazer um breve comentário e depois vamos para as respectivas remissões em cada um dos itens, ok? Então a questão ela é do ano de 2015, ela é uma questão nova, feita pelo CESP, para a prova de defensor público substituto, ok? Do Rio Grande do Norte. Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Veja lá, de acordo com a jurisprudência do STJ, assinale a opção correta quanto aos comandos previstos na LDB. Opa! Pegou. Pegou porque dependendo do cargo ao qual você vai fazer um concurso, saiba, o CESP não limita a sua atuação em matéria de pergunta para concurso público à letra fria da lei. O CESP vai perguntar aspectos doutrinários, o CESP vai perguntar jurisprudência. Se você está fazendo uma prova para professor, para técnico de assuntos educacionais, no geral você não se preocupa com jurisprudência. Mas se você está fazendo uma prova para defensor público, se você está fazendo uma prova para comissário da infância ou da juventude, você vai ter que se inteirar sim sobre a jurisprudência que envolve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a jurisprudência que envolve o ECA, a jurisprudência que envolve as diretrizes curriculares nacionais para a educação. Hammurabi, mas eu vou fazer uma prova para professor, eu preciso saber disso nesse nível? Não, mas há muitos aspectos da questão em tela que podem ser aproveitados na sua prova de professor. Então, por isso, a análise da questão é muito pertinente, independente do concurso ao qual você vai prestar. Então, vamos lá. De acordo com a jurisprudência, vamos à letra A. O procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros foi regulado pela LDB, que atribuiu ao Ministério da Educação a competência para verificar a equivalência entre os estudos realizados no exterior e os correspondentes nacionais. Gente, se o Ministério da Educação tiver que avaliar a equivalência, verificar a equivalência entre os diplomas e certificados expedidos no exterior, para revalidá-los no território nacional, o Ministério da Educação não vai fazer mais nada da sua existência além disso. Nós sabemos muito bem que, de acordo com a LDB, a competência para verificar o quê? Os estudos realizados no exterior e se eles correspondem a estudos nacionais para revalidação de diplomas, ela é das universidades públicas e não do Ministério da Educação. Por isso aqui, a atribuição dada ao Ministério da Educação faz com que o item esteja incorreto. E a gente está buscando, olha lá, a correta. Letra B. A forma de implementação de ações afirmativas no âmbito das universidades e o estabelecimento de normas objetivas de acesso a vagas destinadas à política pública de cotas não integram a autonomia universitária estabelecida pela LDB, pois são políticas de escopo nacional. O item contido aqui nessa letra, a letra B, também está incorreto. Falar que as ações afirmativas no âmbito das universidades não integram a autonomia universitária é um equívoco, é um erro. Elas integram sim. Uma universidade pode muito bem criar um critério de cotas com base em ações afirmativas
a fim de fomentar o desenvolvimento em determinado segmento social. E ao fazer isso, a universidade está fazendo isso com base na sua autonomia universitária, que é dada pela LDB. A universidade pode, sim, segundo a letra fria da lei, estabelecer os critérios de admissão de seus alunos, levando em conta o impacto disso no ensino médio, óbvio. E ao estabelecer esses critérios de admissão de alunos, a universidade pode, sim, com base em ação afirmativa, criar o critério de cotas. Ela tem autonomia para isso. Ok? Isso é letra da lei integrada à jurisprudência. Por isso está errado, porque está dizendo que não integram a autonomia universitária, quando, na verdade, ao estabelecer um critério de cota como ação afirmativa para ingresso na universidade, ao fazer essa ação, a universidade está exercendo a sua autonomia. Vamos à letra C. Segundo a LDB, os denominados cursos sequenciais por campo de saber não integram a educação superior. Vários são os cursos que integram a educação superior, prescritos no artigo 44 da LDB. Os cursos sequenciais superiores por campo de saber, os cursos de graduação, pós-graduação lato sensu ou estrito sensu e os cursos de extensão. Então o item está incorreto porque ele menciona que os cursos sequenciais por campo de saber não integram a educação superior. Por isso, incorreto. Letra D. É vedada. É proibida a extinção antecipada de curso superior objeto de contrato de prestação de serviços educacionais firmados com instituição privada de ensino, já que a possibilidade de extinção de curso, não se insere no âmbito da autonomia universitária prevista na LDB. Opa! Quer dizer, então, que a autonomia universitária prevista na LDB não defere à universidade a prerrogativa de extinguir um curso? Isso está completamente errado, porque as universidades, sim, como parte de sua autonomia universitária, possuem, sim, a prerrogativa de extinção de curso. Veremos daqui a pouquinho a remissão, ok? Por isso, o item está incorreto. E letra E. Os estados dispõem de atribuição para realizar programas de capacitação para professores em exercício, custeados com recursos da educação à distância. Maravilhoso! Para você que nunca leu isso na LDB, saiba que isso está escrito na LDB. Os estados dispõem de atribuições para realizar programas de capacitação para professores em exercício, custeados com recursos da educação à distância. Os municípios também. O Distrito Federal também. A União também. Porém, não podem, para tanto, credenciar instituições privadas para promoverem cursos nessa modalidade. Então veja, embora os estados possuam autonomia e possuam atribuição para custear programas de capacitação para professores em exercício, utilizando inclusive recursos da educação à distância, os estados membros da federação, estamos falando de estados membros da federação, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, estados, no plural, estados membros, eles não podem, para tanto, credenciar instituições privadas para promover cursos nessa modalidade. Não podem? Não podem, porque só quem pode fazer esse credenciamento de instituições privadas é a União. O Estado pode capacitar seus professores, inclusive utilizando recursos da educação à distância. O município também, o Distrito Federal também, mas eles não têm autonomia para credenciar instituições privadas para tal. Só quem tem essa autonomia de credenciamento de instituições privadas é a União. Então, sendo assim, a única correta é a letra E. A bem da verdade, o gabarito nem depende tanto da jurisprudência. As outras alternativas entraram mais na jurisprudência. Então, aqui, a título de remissão, a letra A
encontra sua resposta no artigo 48, parágrafo 2º. Os diplomas de graduação serão expedidos por universidades estrangeiras. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, agora eu li correto, serão revalidados por universidades públicas que tenham curso de mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 48, parágrafo 2º. Então, quem vai fazer a verificação e a revalidação do diploma é a universidade pública e não o Ministério da Educação, fazendo essa verificação e revalidação. Na letra B, artigo 51, as instituições de educação superior, credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção, então veja, elas deliberam sobre os critérios, elas deliberam sobre as normas de seleção. Então elas podem, a título de ação afirmativa, estabelecer o critério de cotas, porque afinal isso faz parte da autonomia universitária. Ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sob a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Então, quem define o critério de admissão, podendo abrir aí para ações afirmativas, é a própria universidade, pautada na sua autonomia. O artigo 44, inciso 1º, vai falar dos cursos sequenciais superiores que integram a educação superior. E por último aqui, na letra D, na verdade penúltimo, o artigo 53 vai falar da autonomia das universidades, mais especificamente no seu inciso 1º, de extinguir, por exemplo, um curso. Então, o 53 fala da autonomia universitária para extinguir curso. E a letra D ficou errada, dizendo que as universidades não possuem esta autonomia. 53, inciso 1º, autonomia para a extinção de cursos. E por último, a letra E. A letra E integra vários artigos da LDB. Por isso, você precisa muitas vezes de um conhecimento um pouco mais amplo e analítico. Começamos para fundamentar a letra E falando do artigo 62, parágrafo 1º. Veja o que diz o 62, parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal e os Estados. Veja, no plural, Estados membros da Federação, e a letra E fala de Estados membros da Federação. E os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Então, os estados, assim como o município, União, Distrito Federal, têm competência para promover a capacitação de seus profissionais. Parágrafo 2º do 62. A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. Olha que lindo. Então, até aí tudo bem. 80, parágrafo 1º e 87, inciso 3º, para fechar o balão. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Então, veja, o Estado membro da Federação e o município e o Distrito Federal não podem credenciar instituições, nesse caso aqui do 80, parágrafo 1º, para trabalhar com a educação à distância. Elas são credenciadas pela União. E para fechar o balão, o 87, inciso 3º, fala em realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isso os recursos da educação à distância. Então, estados membros da federação, município, Distrito Federal, União, todos podem capacitar professores utilizando, inclusive, os recursos da educação à distância. Mas só quem pode credenciar instituições privadas para isso é a União. Por isso, o item ficou errado, porque o item da letra E, na verdade, o item da letra E é o item correto. Aqui, olha lá, volta aqui. Os estados dispõem de atribuição, eu falei errado, é o correto, na verdade, para realizar programa de capacitação para professores em exercício, custeados com recursos da educação à distância, porém quem não podem? Os estados não podem, para tanto, credenciar instituições privadas para promoverem cursos nessa modalidade. Por quê? Porque só quem pode é a
união. Por isso o item estava correto e é o gabarito da questão em tela. Da letra E é o gabarito da questão que acabamos de corrigir, ok? Então espero que você tenha gostado dessa correção dessa questão. Ela foi um pouquinho mais longa, um pouquinho mais trabalhosa, e eu espero que você tenha feito as devidas anotações no seu material, na sua apostila, no seu caderno, no seu livro, para que você possa estudar estes artigos. Quer você tenha acertado a questão ou não, quando eu faço as remissões aqui no quadro dos artigos, é para que você possa estudá-los com mais ênfase ao término de cada correção. E não esqueça, acabou de ver o vídeo? Dá um like, curte o vídeo, ok? Mesmo que você não tenha gostado, curta o vídeo, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e deixa aqui o seu comentário se você achar pertinente, ok? Sei que essa correção foi um pouco longa, não adianta me pedir para fazer correções mais curtas, tem hora que dá, tem hora que não dá, ok? E deixa aqui a sua crítica construtiva, ok? Um grande abraço a todos, lembrando que aqui no primeiro link, eu sempre esqueço, lembrando que aqui no primeiro link você baixa a apostila com as 100 questões dessa coletânea que estamos corrigindo. Se você não fez a compra ainda da sua LDB comentada, do livro Entendendo LDB com 1000 questões de provas anteriores, clica aqui no segundo link. Se você ainda não visitou o nosso site, visite o nosso site de videoaulas preparatórias para concursos públicos na área de educação e não esqueça de curtir por último a nossa fanpage, ok? E clicando aqui, finalmente acabando, você vai para o próximo vídeo, mas por favor, só vá para o próximo vídeo depois que você estudar as remissões que foram dadas no vídeo, nesse vídeo aqui e nos vídeos anteriores, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.